Boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, é um prazer poder estar contigo, falando um pouco sobre evangelho. É um privilégio poder estar contigo. Você que não tem tido possibilidade de estar na casa do Senhor. Eu louvo o Senhor por oportunidades que tenho de estar contigo na tua casa. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu sei que não é a mesma coisa ter alegria, um abraço muitas vezes faz muita falta. Muitas vezes eu tenho muita vontade de encontrar, e dar um abraço. Mas até isso, estamos impedidos da ter aproximação, infelizmente, há um distanciamento muito grande. Mas eu quero que nesse momento você se sinta abraçado. Deus realmente esteja nos aquecendo o nosso corpo, e que você possa se sentir bem e abraçado por mim e pelo próprio Senhor. Porque Ele cuida de você. Muitas vezes nós não percebemos isso diante das circunstâncias, diante dos problemas, nós não conseguimos vislumbrar aquilo que Deus tem feito por nós. Eu tenho certeza que se você, se nós pudéssemos parar e analisar Deus tem cuidado de todos nós. Nós estamos aí virando um ano de pandemia, muitas pessoas em situações muito deploráveis, situações de corrupção, uma série de situações que é resultado desse isolamento. Mas nesses dias eu vou falar alguma coisa, mas eu quero me voltar mais para o nosso Deus. Quero olhar para Deus, quero olhar para o Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos permite levantar, colocar os olhos, colocar o pé fora da cama, começar mais um dia, mais uma semana, mais um ano. É Ele. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos sustentou. Nós estamos aqui hoje porque Ele permitiu. Então, eu quero olhar para o meu Deus, quero olhar para o nosso Deus, para o vosso Deus, e não para o nosso problema. Claro que muitas vezes será necessário nos lembrarmos do problema para que possamos ver o que Deus realmente nos fez. Então, hoje de manhã, eu encontrei com a irmã Geralda. Ela foi comprar pão, depois de muito tempo eu a vi assim na rua da padaria, e fiquei muito alegre com isso. Quando eu estava chovendo, eu acompanhei ela em casa e dou graças a Deus por isso. Continuei orando por ela, para que esteja totalmente recuperada, totalmente restaurada. Maelda também eu a vi hoje de manhã e gostei muito do vídeo, viu, Maelda? Foi chique. Nós temos visto alguns irmãos. Alguns dias atrás eu vi o Theo e a Radassa e dei um abraço muito forte. Depois eu não pude mais. É maneiro. Mas realmente, o Benjamin, quantas vezes o Benjamin, eu tinha que sair correndo. Mas os Pedros, eu tenho conseguido. Então, muitas vezes eu chego eu digo a você, eu fico preciso das coisas. Levi, quando vem no culto, vocês não imaginam. Ele vem, ele lambreca todo, lambreca. A gente pega ele tomando tanto iogurte, ele lambreca o rosto todo. Se você não tomar cuidado, você vai lambrecar. Mas que bom você poder ser lambrecado.
As crianças ainda falam deixar de ir no pelos tais aqui nos céus. Então, a casa do Senhor é um local onde nós podemos aprender acerca do Senhor, e as crianças, desde cedo, chegando à casa de Deus, elas vão aprender a reverenciar, vão aprender a estender. Agora, quando são privadas, não são difíceis. Existem crianças que nunca oraram, existem crianças que nunca ouviram acerca de Deus, existem crianças que. Então, aí vem uma vez na igreja, a criança deslumbrada, corre lá para o outro e o pai não quer voltar mais porque eu vergonha. Precisa vir, precisa ouvir, precisa aprender a ser. Então, nós, eu sempre ouvindo da Bianca, do Pietro, da Amanda, a forma como ela nos apresenta, nos fala sobre isso. Realmente é muito bom, muito gostoso. Está chegando a fase da adolescência, e nós estamos tendo algumas atividades com os adolescentes, e muitas vezes para o pai é mais complicado, é mais difícil. Chega na fase adulta, muitos acabam nem querendo seguir o exemplo dos pais no caminho do Senhor, mas a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele for velho, nós temos verá dele. Quantas vezes ouvi o Armin dizendo que o que aprendeu desde a infância foi o que me trouxe muitas coisas horríveis. Então, pais, não deixem o Senhor para os seus filhos, não deixem de falar do amor de Deus, de mostrar e buscar de estar na casa de Deus. Hoje, eles querem participar, eles querem vir. Mas amanhã, às vezes, crescendo, se tornando independentes, não vão querer saber de Deus, principalmente nessa situação que nós estamos, muito atentos, é tudo muito relógios, computadores. Então, mas eu quero agradecer a Deus, deu boas notícias acerca de Pedro. Ele esteve numa consulta essa semana, graças a Deus está bem, ele continua orando por eles. Então, vários irmãos, o Xodó também está bem por aqui, continue orando por eles. Todos aqueles que estavam orando, a Dona Marilda, com a cirurgia está bem melhor, o Roberto já pôde voltar ao normal, à vida normal. Graças a Deus por isso. Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo. Eu vou dizer até que o Marido Santos tomou a vacina, tem muita alegria no Marido Santos. E realmente vamos orar. Nós não sabemos se essa vacina vai, quanto tempo vai demorar. Então é muito importante estarmos fortalecendo os nossos organismos. Eu estou precisando, por causa da glicose, eu preciso fazer caminhada. Então, toda a esteira, fazendo todos os dias. E, além disso, nós precisamos também, tem certas coisas que foram deixadas por Deus para o nosso bem. O bem de a própolis, que hoje é provado cientificamente que ela pode nos ajudar fortalecendo o nosso organismo. Como própolis, você sabe as coisas que você gosta, que você tem. Então, aproveite. Se nós tivemos alguns irmãos que contraíram o Covid e, graças a Deus, foram curados. E nós cremos nisso. Nós estamos no mundo, não somos do mundo e estamos sujeitos a contrair. Contraindo, o que fazer? Nós vamos nos medicar. Deus pode curar, Deus pode usar os medicamentos para curar. E Ele pode curar com a sua palavra. Mas muitas vezes Ele usa os médicos, para nos abençoar. Então, façam isso. Se vocês estiverem pensando só na vacina, a gente não sabemos quanto tempo vai demorar para chegar até a gente. Mas enquanto nós chegamos fortalecendo o nosso corpo, o nosso organismo, para que possamos enfrentar todas as coisas na força do Senhor. Deus deixou muitas coisas para o nosso momento, devemos então isso tudo. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento, por estarmos
presença dele e também para que Deus possa nos parar esta noite. Oremos. Pai Santo, dou graças por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem permitido que eu entre nesse local, que eu entre nessa casa. Que o Senhor Deus possa abençoar cada cômodo, cada local dessa residência, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, encher de paz, de alegria, da tua presença. Meu Deus, toda malícia, toda inveja, toda obra maligna seja repreendida em nome de Jesus. E que a sua presença esteja vindo nesse local, guardando todas essas pessoas em nome de Jesus. Pai querido, eu agradeço por todos os que puderam estar conosco nesse momento, que o Senhor possa abençoar. Quero colocar em especial a meu marido Santos. Obrigado, Deus, por estar cuidando dela, através da Priscila, a irmã Betinha, através da Diana, do seu Nelson também. Quero agradecer pela melhora da minha vida, o irmão José, que pôde já receber alta nesse dia. Obrigado, Deus, pela Janaína, que já está melhor. Muito obrigado. Obrigado por você que deu dela, o Barrinho, a Jaqueline também, o Nelson, que vocês estão colocando sobre o dele, orando em nome de Jesus. Quero agradecer pela irmã Elza Batista, que está bem. Muito obrigado. Pela irmã Geralda, Deus, que hoje pediu da padaria. O Espírito dela abençoe em nome de Jesus. Obrigado porque ela chegou bem, chegou tranquila, foi tudo bem. Muito obrigado. Quero pedir que o Senhor esteja abençoando todas as vidas. Eu quero agradecer porque essa semana a Carla Dias, ela fez aniversário, o Rafael fez aniversário ontem, o Calel estará fazendo essa semana, a Samane. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de todos eles, todos aqueles que fizeram aniversário essa semana, a minha cunhada também, a Michelle, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Peço a Deus que todos os que estiverem fazendo aniversário essa semana possam ser abençoados com habilidade, entendimento, sabedoria, com longevidade de vida. Cuide deles, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoando-os com muita saúde, com muitas bênçãos, com longevidade de vida. Cuide deles e os abençoe. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa. Nesse momento, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos ouvir. Use-me, ó Deus, como instrumento de tuas mãos. Peço a Márcia, o Felipe, o Senhor esteja deles. Obrigado pela Dona Maria que precisamos. Obrigado pela sua dó, que está em plena recuperação. Muito obrigado. Coloco o meu pai também, que teve uma queda, mas o Senhor já abençoou e já está melhor. Muito obrigado. Cuide da minha mãe, para que ela possa estar cada vez melhor. Santo, coloco Claudinho e a sua família, que essa semana perderam o meu cunhado, o esposo do pai, que o Senhor esteja sobre desculpe, que o Senhor possa estar comportando toda a família. Querido, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Cuide, meu Deus, de cada um de nós e nos abençoe. Em oração em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse para vocês, nosso desejo é não falar sobre esse problema que está afetando a humanidade, pessoal. Mas eu quero falar de quem pode resolver esse problema. O nome, o título da nossa mensagem é Deus. Quem é Ele? Parte de Deus. Deus. Quem é Ele? Eu quero começar hoje fazendo algumas perguntas. Primeiro, o Deus desse século, quem Ele é? Segundo as Escrituras, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele nos mostra que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Então, quem é o Deus deste século? Eu achei interessante, o irmão Francisco comentou uma coisa comigo durante a semana, eu fiquei alegre e também preocupado, né? Porque ele me falou que muitas pessoas não sabiam quem é o Deus deste século. Você sabe quem é o Deus deste século? Veja, o versículo mostra que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos
para que a luz do Evangelho de Cristo não fosse percebida, não fosse vista. Então, se é alguém que está impedindo que as pessoas vejam a verdade, ele não pode ser Deus, ele não pode ser o Senhor, ele é o arqui-inimigo de Deus, Satanás, o adversário. Olhando para as Escrituras, no capítulo 12, versículo 31, capítulo 12, versículo 31 de João, eu até notei os ciclos rápido, 12, versículo 31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus, falando aos discípulos no capítulo 12, versículo 31 de João, será expulso o príncipe deste mundo. No capítulo 14, versículo 30, ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Veja bem, o Senhor Jesus nos apresenta o príncipe desse mundo, e em Coríntios, Paulo apresenta o Deus desse século. Então, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, é a mesma pessoa, é o mesmo ser. Quando eu falo a mesma pessoa, é o mesmo ser, vai se entender. É o mesmo ser. O arqui-inimigo de Deus, nosso adversário, o adversário de Deus, Satanás. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, dizem que não tem que andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora opera no espírito da desobediência. Então veja, esse espírito não tem nada em Deus, ele seria expulso, mas esse espírito ele cega e também opera nos filhos da desobediência. Então, ele não tem nada de Deus para Deus. Ele tem, sim, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Semanas, eu recebi uma mensagem bem. Eu não consegui, eu queria ter imprimido aqui para responder, mas não consegui. Parece que a pessoa que fez isso ainda deve ter colocado vídeos, mas não permitisse que eu pegasse nada. Eu não consegui. Mas ele disse que eu sou guiado por Satanás para mostrar que Satanás é que está me orientando, entendendo. Eu não sei onde ele tirou isso. Claro, cada pessoa vai olhar de um jeito. Nós estamos vendo que as mensagens estão chegando em lugares distantes, em áreas que muitos vão concordar e muitos não vão aceitar. Mas eu não posso, por isso, deixar de falar a verdade, deixar de mostrar a verdade. Então, Deus desse século, o príncipe desse mundo, o príncipe das potestades do ar, ele não tem nada. Deus, nada em Deus. Então, ele é o adversário, ele luta contra aqueles que realmente amam Deus, ele quer fazer cair. Então, se você imaginou que o Deus desse século era o Senhor Jesus, de olhar. Então, muitas vezes, nesses versos, é muito importante você ler e não só aquela parte. Você precisa ler tudo para que você possa entender. Então, não posso pegar certos textos e falar, isso aqui é Deus, o nosso Deus. Não. Como é que Deus pode, se Ele está mandando, se nos comissionou para que nós falássemos acerca do Evangelho? O que é o Evangelho? As boas novas que Cristo Jesus veio ao mundo morreu pelos pecadores. Então, essa é a boa nova. O Filho de Deus veio ao mundo e morreu por nós. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos apresentam Deus. Mas muitas pessoas não acreditam em Deus. Alguns até acreditaram durante um tempo. Depois, por não
por Deus não ter dado aquilo que ele pediu, então se voltou contra Deus e passou a anunciar que ele não existia e não acredita em Deus. Existem muitos que realmente vivem para ensinar isso, para mostrar que Deus não existe. Infelizmente, é impossível. Mas é mais fácil você acreditar na mentira do que você crer na verdade. Então, veja, nós não podemos nos esquecer que para compreender as coisas de Deus, nós precisamos do seu Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar a entender as coisas de Deus. Nós vimos lá em 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado. Mas, inclusive, no versículo 14, nesse mesmo capítulo, ele mostra que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. O homem natural não pode compreender isso, porque é necessário o Espírito de Deus para nos orientar, nos guiar em todas as coisas, nos mostrar e revelar toda a verdade. Deus se revela nas Escrituras, mas é impossível entendê-las com a mente natural. Bom, então é muito importante deixar claro isso. Eu não sei quantos conhecem a natureza e os atributos ou as qualidades de Deus. Para que a gente possa conhecer melhor o nosso Deus, é necessário que a gente veja alguns dos seus atributos, conheça a sua natureza. Claro, tudo isso é de forma limitada. É impossível você conhecer tudo sobre Deus. Primeiro, porque ele é infinito. E nós somos criaturas finitas. Basta a gente pensar no céu. Por exemplo, o céu, tudo que nós falamos sobre o céu fica muito vago, porque aquilo que nós conhecemos do céu, o que a gente pensa, é baseado naquilo que nós estamos vendo. É baseado naquilo que nós conhecemos. Então, quando nós quando analisamos ou lemos sobre o céu, nós comparamos com as coisas que nós não conhecemos. Então, olhando para Deus, é muito difícil você falar as verdades de Deus de forma clara e que expresse exatamente aquilo que ele é. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar sobre ele, porque ele é o nosso Deus. Ele é quem se importa com ele. Ele foi quem enviou seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Né? Ele é que preparou um plano de redenção para que nós pudéssemos gozar da vida eterna. Então, é muito importante lembrar isso. Não é fácil falar, pensar, não é fácil falar ou pensar sobre a natureza de Deus. Mas tudo que pensar, falar ou escrever será muito inferior à realidade. Muito inferior. Mas é importante lembrar que Ele é o nosso Deus. E qualquer conhecimento dele que pudermos ganhar servirá para nos ajudar a adorá-lo, servi-lo, adorá-lo e servi-lo melhor. Bom, então nós vamos ver alguns aspectos da sua natureza. Primeiro dia, eu coloquei os pontos. Esses pontos vão ser iguais. Pontos, mas depois eu pensei, e agora? Como é que eu faço? Estou mudo, eu vejo, mas vamos ver como Deus realmente colocou na minha coração. Então vamos tentar mudar. Para que a gente possa aprender um pouco mais acerca de Deus, nós vamos ter que ver um pouquinho também do nosso problema, tá? do homem, né? Para que a gente possa ver isso. Bom, primeiro ponto, Deus é Espírito. Eu vou repetir esse ponto no segundo ponto. Então, primeiro, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 4. Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 24. Vocês estão vendo que eu não estou colocando no slide, né? Eu queria fazer isso, mas eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E principalmente porque muitas vezes as pessoas podem até pensar, mas ele está falando isso porque ele está na Bíblia dele. Então, para que você possa ver, em algumas traduções, pode ser um capítulo diante ou um anterior. Tá? Então você precisa ver. Tem algumas versões que podem trazer esse problema. Mas nós temos Bíblias atualizadas, com várias versões, mas a mesma mensagem. Okay? Então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: porque o mesmo Jesus testemunhou, opa, é 24, 24, perdão, 4, 24. Deus é Espírito, importa que os que o amam, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus respondeu isso? Ele estava conversando com a mulher samaritana. O versículo 19 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procurou para ser os adoradores. Deus é em espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja bem, o Senhor Jesus respondendo àquela mulher acerca de Deus. Então, o primeiro ponto que nós queremos ver é que Deus é Espírito. Isto, para que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo, nós precisamos olhar para o homem. O homem, segundo as Escrituras, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, vamos abrir lá. Continuando, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, no seu estado original, ele é formado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, veja, quando Adão foi formado, ele foi colocado no jardim do Éden, e ali ele tinha comunhão com Deus. Comunhão de Deus é em espírito. Então, Deus se revelava no espírito do homem, que dava manifestação na alma, e essa dava a expressão do corpo da vontade de Deus. Então, o homem, segundo as Escrituras, é um ser dicotômico: corpo, alma e espírito. Com a queda do homem, nós temos Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o Senhor ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Há muitos anos, quando eu estava indo no Instituto de Paraná, nós fomos em uma cidade do Rio Grande do Sul e estávamos numa igreja, e em frente à igreja tinha um local, que nós estávamos falando do Senhor Jesus Cristo com uma pessoa, e perguntei se o homem perguntei para essa pessoa, e ele falou: não, o homem não morreu.
quando nós olhamos para o homem, porque logo depois da desobediência, o homem continua ali no jardim do Éden. Né? Só que ele percebeu que estava nu, e quando ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu, ele temeu. O que aconteceu ali naquele momento da desobediência de Adão? A Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. Naquele momento, o homem morreu espiritualmente. Morte significa separação, né? Separação da alma do corpo, separação do espírito. Né? O que aconteceu? Naquele momento, o espírito do homem, né? Então o homem, a partir daquele momento, só tinha corpo e alma, e o espírito estava morto. Não tendo o espírito, né, para que pudesse ter comunhão com Deus, a alma então ela toma a frente e dá manifestação no corpo da sua vontade. E a vontade do homem, a vontade da alma, é totalmente contrária à vontade de Deus. Então veja, o homem estava morto. Se nós olharmos Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o homem morto, espiritualmente, não tinha mais a orientação do Espírito de Deus para guiá-lo pela verdade, para guiá-lo nas coisas corretas. Por que eu estou falando sobre isso? É importante lembrar também, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vosso delito de pecado. Por que Deus fala que o homem está morto? Porque o homem está morto espiritualmente. Espiritualmente ele está morto. Mas quando você recebe Jesus, quando você convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador, arrependendo dos seus pecados, ele vivifica o seu espírito. Como é isso? Ele faz habitar em você. Então, a morada de Deus é espírito. Então, ele habita naquele que foi. Então, aí sim há novamente possibilidade de comunhão com Deus. Tá? Por que estou mostrando isso? Porque o pecado impede que o homem tenha comunhão com Deus. O pecado, né, a consequência da morte espiritual, aconteceu 960 anos mais tarde, que foi a morte de Adão, a morte física. Tá? Então o homem morreu espiritualmente, posteriormente ele morreu fisicamente. Eu estava vendo na genealogia, né, então nós temos ali o mistério da morte. O homem nasceu, cresceu, multiplicou e morreu. Então nós temos desde Adão até os nossos dias a morte imperante. Se você observar, né, todas as coisas, as pessoas preservam os animais. Tá? As pessoas estão ali, você não pode. Deus fala que se você fosse alimentar, você tem que matar um animal. Então, muitas vezes, as pessoas estão brigando porque alguém matou um animal para comer, mas aí ele solta o animal, vem o outro e se alimenta dele. Outro dia eu estava vendo um rapaz que pegou um peixe, né, e na festa esportiva ele soltou o peixe, quando ele soltou, veio o outro. Comeu. A lei da natureza. Mas o homem não pode. Não. Hoje nós podemos. Tem muita gente que não diz que nada de carne. E para isso nós precisamos matar. Então veja, o resultado, a consequência da desobediência de Deus é que o homem morreu espiritualmente e morreu mais à frente fisicamente. Tá? A Bíblia fala que Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, nós damos a Cristo de Deus é a vida eterna. Diz também, assim como por um homem pelo pecado do mundo e pelo pecado da morte, assim todos morrem. Então, em Adão, quando Adão pecou lá em Gênesis, lá no Éden, essa morte passou a todos nós. Ele nos representava. Adão era o cabeça da raça e ele nos representava. Então, Adão desobedeceu a Deus e isso fez com que morresse espiritual. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a consequência da alma sem a direção do Espírito
para orientá-la na verdadeira adoração, Romanos capítulo 1, versículo 23, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 23, diz assim, eu vou ler o versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, diz, muitas pessoas querem tirar da Bíblia esses capítulos. Muitos, porque não concordam com o que está escrito, mas nós temos uma consequência de obediência. Então, capítulo 1, versículo 21 diz, porquanto, pelo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, não tendo a direção do Espírito de Deus para guiar na verdadeira adoração, então tudo que se coloca, que ele coloca diante dele, ele pode adorar como Deus. Então, está dizendo no versículo 21. 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aves, quadrúpedes e répteis. O homem natural, sem a orientação do Espírito de Deus, ele não pode, ele não entende, ele não adora. Ele adora qualquer coisa que se coloque diante de Deus. É interessante que diz, dizendo-se sábios pelo menos. O homem natural não tem um espírito orientando, só que olhando para Deus, nada disso é verdadeiro. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então nós queremos mostrar isso. É fácil entender isso? Claro que não. Porque nós precisamos, muitas vezes precisamos ver, o homem precisa de alguma coisa para se agarrar. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ontem, falando com os adolescentes, nós lemos desde o capítulo 20, nos 10 mandamentos, que você conhece desde criança, e todos ouviram e aprenderam desde criança. Deus fala, não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E o que o homem faz hoje? Ele faz uma imagem de Deus e adora. Esse é o meu Deus. Os primeiros mandamentos tratam do relacionamento pessoal com Deus. Os primeiros mandamentos tratam do relacionamento pessoal com Deus. Então, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não precisa de alma ou corpo para se manifestar. O Senhor Jesus, no capítulo 24, versículo 39 de Lucas, ele, depois da ressurreição, ele conta os discípulos, e ele mostra, ele diz, versículo 39. Vamos ler, eu vou ler, porque muitas vezes precisa ler um pouquinho mais. Esse 36 diz assim: falaram ainda dessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditar neles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Então ele apresentava um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença dele. E o favo de mel, hein? Jesus ressuscitado comeu mel. Você pode comer mel. Eu estou doido para comer mel. Né? Então, Jesus mostra que o Espírito não tem carne e osso. Ele ressuscitou o corpo de glória, o corpo que todos aqueles que recebem, que reconhecem que são pecadores, convidam Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida, receberão na ressurreição. Como vai ser esse corpo? Não sei. Jesus entrou, colocou-se no meio dele, comeu, eles viram que palparam. Né? Tudo isso. A Bíblia fala que Deus é um corpo semelhante a isso. Para que isso seja verdade na sua vida, é necessário ser arrependido do seu pecado, convidar Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida. Então, o que nós vamos é que Deus é um Espírito, que não precisa de um corpo, não precisa de uma alma para se manifestar. O dicionário apresenta a palavra Espírito nessa definição: respiração, movimento de ar, vento, sopro, respiração, parte mortal do ser humano. Só que isso não se aplica a Deus. Tá? É comum nós confundirmos alma e espírito, mas a Bíblia faz a distinção, como isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:23, né, que fala sobre corpo, alma e espírito. E também Hebreus 4:12, eu vou ler aqui, diz assim: o mesmo Deus faz o santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, aí, Hebreus 4:23 diz, 4:12, desculpa, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, o mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, a palavra de Deus faz distinção. Existem algumas pessoas que acreditam que alma e espírito são o mesmo. Eu não, eu acredito que nós somos né? Corpo, alma e espírito. Bom, então, no momento em que o homem reconhece a sua situação de pecador, que não existe nada nele que possa levá-lo até Deus, e convida Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida, então, esse Espírito passa a habitar em nós. Né? E isso é que produz vida. Por isso ele diz, em Efésios 2:1, que vos vivificou, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Tá? Então, o Espírito nos orientando, então nós podemos entender as coisas de Deus, podemos compreender. Mas muitas vezes nós vamos precisar de muita sabedoria. Hoje eu pedi a Deus, Senhor, porque eu vou falar sobre ti. Eu preciso que realmente me mostre, me ajude a falar, para que as pessoas possam entender. É muito importante, tá bom? Então, é comum confundir alma e espírito, mas a Bíblia faz distinção. Vimos Lucas 24:39, que Jesus fala que o Espírito não possui corpo. Deus, sendo Espírito, não precisa de corpo e nem possui um corpo como o que nós temos. O Espírito é um sim verdadeiro, mas invisível e sem corpo. Achei interessante, os discípulos, né, quando viram Jesus, acharam que era um Espírito. Então, olha só como eles viram isso. Bom, então o Espírito é um ser verdadeiro, mas invisível e sem corpo. Não é dotado de forma física, nem pode ser percebido pelos órgãos do sentido. Então, quando eu olho para Deus, como ele é? É um Espírito. Qual a forma do Espírito? Muitas culturas pegavam corpo de homens e colocavam cabeça de animais, cabeça de Deus. Muitas culturas, os exércitos dos céus, sol, lua, estrelas. Muitos acham que Deus é uma força que sustenta o universo, enquanto
compara com muitos cientistas, muitas pessoas. Mas como é que eu vou comparar? Como eu vou dar? Eu não preciso disso. Eu não precisamos disso. Ele fala que o Espírito não precisa adorar. Pessoas já viram alguém chegando diante deles, como Jesus. Eu vi Jesus chegando diante de mim e se prostrando diante de mim. A Bíblia fala que ele não vai se prostrar diante de mim, mas todo o juízo dobrará diante de ele. Nós temos Isaías, capítulo 40, versículo 25. Isaías 40, 25 diz: a quem, pois, me farei semelhante para que eu seja igual? Quem nós faremos em semelhante? Quem é? Qual a imagem? Mas eu só tenho a de Jesus. A Bíblia fala que eu devo fazer imagem, em semelhança alguma de cada célula, terra, nada. Não prestar culto, nem as adorar. Isso está em Êxodo, capítulo 20. Pode ler lá, pode ler sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O Espírito não precisa. Eu estava vendo sobre o Espírito, Deus é Espírito, e gostei muito da definição que eu encontrei. Mostrando que Deus é um Espírito pessoal. Então, segundo essa escritura, Deus está longe de ser apenas uma metáfora. Ele é um Espírito pessoal. Deus é Espírito. Nós já vimos 4:4. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Charles Hodgson pode ser. Em sua teologia sistemática afirma: nem é preciso enfatizar que as Escrituras, por toda parte, representam a Deus como possuindo todos os atributos do Espírito. De um Espírito. Toda religião repousa sobre esse fundamento. Toda relação com Deus, todo culto, toda oração, toda confiança em Deus como preservador, benfeitor e redentor. O Deus da Bíblia é uma pessoa. Depois nós vamos estudar sobre uma pessoa também. Porque ele é Espírito, mas ele também é uma pessoa. Ele falou, veja, você sabe disso. Ele falou com Adão, revelou-se a Noé, entrou no pacto com Abraão. Não é? Você conhece isso? Ele, Abraão, sai da tua terra, chamou Noé e mandou que ele construísse a arca. Adão, ele fala que tinha comunhão com ele. Quando o Adão pegou, ele andando, Adão, onde está? Quem te mostrou? Quem te fez ver? Quem te fez ver que eu estava ali? Conversou com Moisés, tá? Como um amigo conversa com seu amigo. Moisés viu Deus. Ele viu a sarça dele. Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde ele está pisando é terra santa. Ele viu uma sarça que estava com fogo e não se consumia. Moisés conversou com Deus quando foi receber tábuas da lei. Por toda parte, ele usa pronomes pessoais. Ele diz: eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou o Senhor nosso Deus. Eu sou misericordioso e gracioso. Invoca-me e te responderei. Como um pai se apieda de seus filhos, assim o Senhor se apieda dos que o temem. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Nosso Senhor pôs em nossos lábios palavras que revelam que Deus é Espírito, e tudo que está implícito em ser Espírito, quando nos ensina a orar.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, segundo a Bíblia, segundo os ditames de nossa própria natureza, tanto a razão quanto tanto da razão quanto da consciência, Deus é Espírito. E sendo Espírito, é necessariamente uma pessoa, um ser que pode dizer eu, e a quem podemos dizer tu. Né? Nós temos outros estudiosos da Bíblia que dizem Deus é Espírito. Em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Ele é todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça, longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Nós vamos ver um pouquinho de tudo isso aqui através dos domingos. Tá? E nós vamos estar vendo, claro, não é impossível você ver de forma muito clara, bem clara, ou entendida. Muitos não têm dúvidas. Nós estamos aí prontos para ajudá-los, né, naquilo que vocês precisarem. Tá? Sobre a personalidade de Deus, Millard Erickson afirma: além de ser espiritual e vivo, Deus é pessoal. Ele é um ser individual, com autoconsciência e vontade, capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco com os outros seres pessoais e sociais. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele é espírito, mas ele está pronto para ter um relacionamento pessoal. Você está pronto para ter um relacionamento? Fica claro pelas Escrituras que Deus é um espírito pessoal, racional, autoconsciente, autodeterminador, um agente moral e inteligente. Deus é um espírito infinito, sem fronteiras ou limites, tanto quanto as suas qualidades, os seus equilíbrios. Por isso, ele condena toda e qualquer idolatria. É possível fazer ou adorá-lo por intermédio das coisas que ele criou. Como Romanos 1:3, transformando a imagem dele de homens, aves, quadrúpedes, é que nós adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que nós adoremos em espírito e em verdade. E nós não precisamos de uma imagem ou qualquer coisa para nos fazer lembrar de Deus. Esse Espírito, assim como ele falou com Adão, com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi, com Salomão, né, com Paulo, o caminho para nós, ali no caso é o próprio Senhor Jesus, né? Você olhando por ele, você não tem tantos ali, ele também ele também quer ter a nossa confiança. Mas quando nós pensamos em Deus como Espírito, mais que desmanchar equívocos, o maior desafio é decidir o que fazer, decidir o que faremos com essa compreensão. Continuar a viver tratando com indiferença? Como será nosso relacionamento com Deus? Então, você sabe agora que Deus é Espírito. Nós vamos continuar tratando com indiferença? Talvez hoje você esteja achando, né, olhando para tudo que está acontecendo e achando que Deus está inerte, esqueceu de tudo, deixou tudo batido. Mas a nossa própria vida mostra que isso não é verdade. Ele não nos abandonou.
Nós estamos no mundo, amparados por Ele, sustentados. É Ele que permite que nós levantemos. Nós percebemos hoje que muitas pessoas não estão olhando para Deus. Quem é o seu Deus? Quem Ele é? O seu intelecto? Sua consciência? O seu conhecimento? Ou talvez por ser tão esclarecido, tão conhecedor, você esqueceu, você deixou de Deus. Como será o nosso relacionamento com Deus? Reconhecemos a sua soberania? Já nos apresentamos a Ele como criaturas, confessamos nossos pecados? Já nos submetemos à sua vontade? Pois conhecer a personalidade de Deus não é só falar. Ah, legal, Deus é pessoal. Não. Esse reconhecimento implica em responsabilidade. Responsabilidade para tomar uma decisão de, a partir disso, honrá-lo, respeitá-lo como verdadeiro Deus, ou continuar a tratá-lo por indiferente desprezo, mas com a consciência de que ele existe, sente, pensa, julga, ou seja, que ele é um ser pessoal. Deus é Espírito, que é Deus. Nesses dias de tanto medo, de tanto pavor, pouco afastamento, que nós possamos encontrar com Deus. Vamos entrar aqui pelo Espírito. Pelo Espírito pelo Espírito que sente, pensa, julga a determinação de Deus. Não é hora de olhar para o tamanho do nosso Deus. Deus que pode nos ajudar. Nós precisamos voltar a Deus. Precisamos olhar para o Senhor da vida. Precisamos olhar. Não quer dizer que ele vai falar assim, olha, você não precisa tomar cuidado, você tem que. Não. Nós sabemos, precisamos tomar os cuidados, mas nós não podemos deixar isso. Não podemos deixar e não podemos nos esquecer do nosso Deus. Deus é Espírito. Importa que aqueles que adorem o grande Espírito. Esse Deus pessoal que tem relacionamento pessoal. Então não vamos fechar os nossos olhos. Vamos voltar novamente a pensar em quem Ele é, como Ele é, como Ele cuidou de todos nós pessoas. Vamos? Nós temos passado por outros momentos difíceis. Não é só esse momento de pandemia. Olha, quantos. Eu estava vendo sobre as pandemias nos últimos 2.000 anos, nós tivemos mais de 20. Só nos últimos 130 anos, nós tivemos mais de 10 pandemias. Então, viver risco. Nós corremos risco em todo momento, em todo instante. Você tem medo do vírus, mas quando você entra num veículo e vai a 200 por hora, esses dias eu vi uma pessoa testando uma moto e colocou na internet e aí viralizou, espalhou e chegou até a polícia. Então, eles mostraram ali que ele estava a 400 por hora. Tem medo de vírus? Escola pessoal tem medo disso. Imaginou? Um acidente desse, quantas pessoas vão salvar? Então, nós estamos pensando em vírus, mas fazendo coisas que vão nos prejudicar. Coisas que vão nos matar. Quantas vezes já não fizemos coisas que a nossa vida ficou prejudicada? Então, durante toda a nossa existência, da minha existência, nós fizemos coisas que Deus fez nos livros.
Deus teve misericórdia de nós ao tempo. Nós ficamos com você. Vamos viver durante esse tempo, nós já passamos por muitos problemas. Você fala hoje do Covid, mas nós temos gripe suína, gripe frango, vaca louca, muitas coisas. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, nós temos aí as doenças dos roedores, tantas coisas, raiva, malária, tantas coisas. E nós seguimos a Deus cuidou de você. Deus te guardou. Então, não quer dizer que isso é com isso que nós vamos estar livres disso que vai acontecer conosco. Não quer dizer que isso vai acontecer. Nós podemos nos entrar. Então, eu quero pensar no tamanho do problema. No tamanho do Deus. Então, que Deus esteja contigo, esteja te abençoando, esteja te ajudando. E quando você estiver olhando para ele, você possa estar fortalecido, sabendo que você está forte. Eu te abençoe. É aquilo que nós vamos fazer. Essa é a graça ao Senhor por esta noite. Obrigado a Deus por tudo que Deus nos ajuda. Deus pessoal. Deus que quer ter nós nos ajuda. Nos ajuda, Deus, a não nos esquecermos de quem Tu és. Nós que possamos, Deus, olhar para quem Tu és, para que possamos ter forças para enfrentar todas as adversidades. Quando o mar se vem, lembrar de si, possamos olhar para o Senhor e clamar que o Senhor Santo abençoe esse povo, visite o testemunho. E se porventura houver alguém que ainda não te conhece como Salvador, que o Senhor esteja Deus se enganando e fazendo com que te receba como o único e suficiente Salvador. Sim, Deus possa nos usar na comunhão contigo, na sua dimensão, sabendo que o Senhor está substituído. Obrigado por este momento. Que a nossa semana seja abençoada, principalmente porque somos guardados pelo Senhor. Obrigado. Muito obrigado pelo Senhor. Senhor de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Se você quer ouvir falar um pouco mais do Senhor Jesus, como você pode fazer para receber como Salvador, pode mandar mensagem no ou até mesmo aí, que nós vamos estar respondendo depois do vídeo. Bom, então que Deus te abençoe muito. E o seguinte, queria lembrar que nós temos a programação na quarta-feira, 19h, do nosso coração, no domingo, às 19 horas, do nosso culto. Lembrando por isso, lembrando que a primeira igreja batista da Acesso a Boas, está na rua Cascavel, 341, vai ficar na 27 da frente. Então, você está convidado a participar comigo. Então, quando eu ouvi, muitas pessoas que ouviram mensagens estão indo visitar a igreja. Você está convidado também. Claro, nós temos o limite exigido pela vigilância. Então, nós 30% do nosso espaço, então é muito importante estar lembrando disso. Sempre com máscara, feito com temperatura, e a gente possa participar. Olhem também pela situação financeira da igreja. As igrejas estão passando por um momento difícil, principalmente porque menos estão tendo respeito nessa área. Então, estando ausentes, a situação fica difícil. Então, tem obrigações que precisam ser sempre cumpridas. Então, mesmo estando fechados, mensalmente estão chegando as contas. Então, esteja olhando para que Deus supra as necessidades da família. Bom, então, fiquem com Deus. Deus abençoe muito, a semana seja abençoada, cheia de cuidado da proteção.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Que Deus abençoe. Até a próxima.